Ah, mas daí é muito difícil. Então é difícil tu resolver o problema. Não é difícil tu programar. Eu não estou dizendo que problemas são fáceis de ser resolvido. Eu estou dizendo que problemas são fáceis de... Desculpa, que soluções de problemas são fáceis de ser implementados. Talvez é difícil resolver, talvez é difícil fazer um equacionamento, talvez é difícil buscar as propriedades físicas lá do processo, equacionar, botar num modelo. Talvez isso seja difícil, tem que ter um estudo. Agora, pegar aquele modelo e jogar para uma linguagem de programação, pé nas costas, gente. É sintaxe, é resolver. Ah, mas acabou de dar o probleminha do S da string. Então, mas a gente resolveu ele. É só ter calma. Tem que ter um problema. É na entrada, mas no processamento foi na saída. No nosso caso, estava dando erro de saída por um erro da entrada. Ah, é verdade. É assim que a gente isola. E depois, assim como eu falo para vocês segmentarem um problema, vocês têm que segmentar a resolução de um problema, vocês têm que segmentar a resolução do código também, se dá algum pau. Vou lá para a entrada, ver se está tudo ok. Vou lá na saída, vou ver se está tudo ok. Então, vocês vão fazendo estes exercícios. Pois bem, voltando para cá, nós estávamos, deixa eu me localizar na primeira parte da gravação, a gente chegou até essa parte aqui de vocês, desculpa, resolverem o código, tá? Só para não ficar tão maçante, só eu falando aqui, eu string lá, que não era o erro do percentual S, mas sim do Szinho que faz o input. Agora você já deve estar vendo efetivamente aqui na tela, resolveram este problema aqui, já está posto. O que nós vamos fazer agora? Se a gente entendeu como se usa um desvio condicional simples, deixa eu botar aqui meu mouse e minha canetinha. Recapitulando, o desvio condicional simples era só aquele desvio condicional que tinha um if, obviamente uma condição, e depois tinha o final. Em que só tinha uma condição, ela só era executado o meio aqui, ou as instruções, se essa condição fosse verdadeira. Depois eu disse, olha, galera, ainda vocês têm a condição do desvio condicional duplo, que é a condição do else, e esse end foi mais para baixo. Então, eu tinha a condição se era verdadeira, ou se não era verdadeira. Se não era verdadeira, ela era falsa, ela caía depois do else e antes do end. Tinha as duas opções. A tendência natural agora é eu fazer os desvios condicionais encadeados, em que tu tem uma condição, desculpa, de um desvio condicional duplo, que tem um if e um else, e tu tem encadeamentos, que o que é? É outros ifs encadeados em uma das partes, ou quando ela é verdadeira, ou quando ela é falsa. Aqui, casualmente, está numa condição falsa. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar esta ou estas instruções e acabar o programa. Porque ele não cai na condição falsa. Porque a falsa pressupõe depois do else. Else não. Essa condição não é verdadeira, é falsa, ótimo. Ele vai para o else, para o senão. Aqui, pessoal, até então a gente só executava o que estava aqui dentro. A gente continua fazendo isso. Só que o que está aqui dentro é uma outra condição. É um outro desvio condicional duplo, em que tem uma segunda condição que só vai ser analisada se esta aqui for falsa, porque cai no senão. Eu analiso essa, se essa é verdadeira, só executa aqui, senão termina. Se essa condição não é verdadeira, não entra aqui, entra no else. Aí eu posso encadear mais algumas aqui ou aqui, o céu é o limite. Quando e por que eu vou fazer isso? Quando eu preciso, o que a gente chama, que eu estou falando para vocês desde o início, um bretezinho, um funil, em que tu entra... A princípio, pessoal, quem pode passar na disciplina? Todos que entram na disciplina podem passar. Tá? Daí começa a sacanagem. Tá. Mas vocês só vão ser aprovados se vocês tiverem acima de 75% de frequência. É a primeira condição. Ah, legal. Não tem 75% de condição, cai no else e acabou, reprovado. Tem 75% de frequência. Ótimo.
tem 75% de frequência e a tua nota é maior que 6, daí tu está aprovado. Isso é brete. Tu vai afunilando. Tu vai diminuindo as possibilidades. Mas, Sausen, qual é a diferença de eu botar ele encadeado aqui ou colocá-lo após o end? Tira, tenta, deixa eu limpar isso aqui, que meu Deus, né? Apontador automático, apagador. Vamos de novo refazer minha pergunta, porque vocês não tinham como responder. Vocês viram que aqui tem um else, um if, else, end, um desvio condicional duplo, tranquilo, e eu coloquei mais um desvio condicional duplo dentro da negação. Era aquele exemplo assim, ó, tu tem 75% de presença, ótimo, então tu tem condições de estar aprovado, tá certo? Ou melhor, tu não tem condição, tu está reprovado. E aqui eu poderia botar uma segunda condição, é só inverter, botar aqui para cima da questão que eu perguntei para vocês dos 60% estava aprovado. Neste caso aqui, ou independente deste caso, a minha pergunta, depois vocês podem perguntar, mas Sausen, por que tu colocou essa condição aqui, tu não colocaste ela aqui embaixo? Não daria o mesmo resultado? Pergunto para vocês, daria o mesmo resultado? Não. Eu poderia por quê? ter uma aprovação, uma reprovação. Eu tenho 2 resultados de saída. Pode ser, pode ser. Seria redundante, né? Isso. Da reprovação. Mas qual é o outro problema que iria causar? Eu tirando ele daqui de dentro, pessoal, e botando para fora. Separando. Ele seria sempre executado. Isso faz uma grande diferença. Porque veja o seguinte, da forma que ele está posto aqui, pessoal, só vai ser executado este trecho aqui se essa condição aqui for falsa. Porque se ela for verdadeira, ele entra aqui e nunca vai executar. Se essa for falsa, ele executa. Se eu tiro isso daqui de dentro e coloco, ele sempre vai ser executado. O resultado, que nem o colega falou, pode ser até duplicado, porque tu já teria caído aqui nesse else, né, dado, sei lá, reprovado, e aqui tu testaria de novo e dava reprovado de novo. Mas o importante é que vocês, encadeando ele, tu diminui os teus testes. Se tu diminui os teus testes, tu diminui o teu processamento. É a mesma pergunta assim, ó. O cara já faltou 75% das aulas, tá? Ele está reprovado. Ele tem que vir fazer prova, o Sausen tem que corrigir as provas dele, o Sausen tem que fazer a média dele. Não, ele não precisa, velho, ele não vem em 75% das aulas, porque eu vou fazer todos os processos, porque eu vou testar. Ou a mesma coisa assim, tu me pergunta, Sausen, tem intervalo? Eu vou dizer sim. Daí tu pode me perguntar, segunda pergunta que tem sentido, que horas? Às 10h30 nós vamos fazer. Beleza? Tu tem 2 condições. Tu implementou ele separado. Sausen, tem intervalo? Não. Que horas nós vamos fazer intervalo? Daí eu vou olhar, ô sua Lorpa, eu já falei que não tem intervalo, porque tu está me fazendo a segunda pergunta. É mais ou menos isso na programação. Eu não tenho que testar se eu não preciso. Pegaram a ideia? Mais adiante vocês vão brincar e eu vou dar um problema clássico dos triângulos. Acho que a maioria de vocês, quem já programou, já fez isso. Eu pergunto assim, ó, forma um triângulo? Sim, forma. Ah, então é um isósceles, escaleno ou equilátero. Ou eu pergunto assim, ó, forma um triângulo? Não. Ah, vamos ver se é um isósceles. Mas eu já falei que não forma um triângulo. Por que tu quer testar ele? Ah, faz sentido. Se faz sentido, é por isso que a gente usa o encadeamento, efetivamente, de desvios condicionais. Diferencia, sim, a execução. Tem diferença, sim, em desempenho, porque tu deixa de fazer alguns testes, dado a tua estrutura, a tua lógica. Tranquilo isso, pessoal? Então, sim, é muito importante vocês utilizarem. Ah, professor, mas está errado se eu não usar? Errado. Não está. Nos nossos problemas, possivelmente, a diferença vai ser pífia, porque os problemas são pequenos em dimensão, em processamento. No entanto, quanto mais complexo ou maior é o teu problema em linhas de código, em operações para chegar ao resultado, isso sim faz uma diferença maluca, tá certo? Continuando. Se vocês olharem o desvio condicional encadeado, sobre o viés de diagramas de bloco, o que eu fiz é exatamente isso. Antes, pessoal,
Eu ia botar a mão aqui no meu vídeo, é ótimo. Antes, o que a gente fazia? A gente tinha uma condição se verdadeira, uma condição só se era falso. Aqui, no meu caso, eu implementei em um alinhamento, se a condição não é verdadeira ou é falsa, eu faço uma segunda pergunta, em que pode ser verdadeiro, em que pode ser falso. Por que eu botei aqui como quando ela não é verdadeira, quando ela é falsa? Eu poderia muito bem botar para o lado de cá, a gente já explicou isso aqui. Eu havia colocado depois do else, eu posso botar aqui sem o menor problema. E posso encadear outros aqui, posso encadear outros aqui. O céu aqui é o limite, tem que ter uma certa lógica só. Se o teu problema é resolvido dessa forma, não tem limite aqui de encadeamentos. Tem que se cuidar sempre. Se eu abro um if, eu fecho um if. Se eu abro um if, ele pode ter um else ou não. Vocês sabem que o desvio condicional simples não tem else. Eu só tenho uma condição. Mas se eu abro um if, pessoal, sempre tem um end. Talvez ele tenha um else. Isso tem que ficar para vocês. Bom, para ver se realmente vocês entenderam isso, a gente tem a resolução aqui de um problema. Um problema um pouquinho mais complexo, mas nada extraordinário, vocês vão ver. Elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Salário, cálculo de reajuste. Isso aqui já é minha entrada. Com certeza o salário é entrada, e se vai calcular o reajuste, a saída também vai ser o salário. Já está resolvido minha entrada e minha saída. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% se o seu salário seja menor que 500. Menor que 500, ele recebe 15%. Joia. Se o salário for de 500, mas menor que 1.000, isso acreditem é 1, tá? 1.000 é quanto? 10%. Ah, mas Sauzi não é menor que 1.000. Se é menor que 1.000, mas tem que ser maior que 500. Depende, se eu implementar aqui, já estou dizendo, ó, se tu fizer o teste primeiro, ele é menor que 500? Dá 15. Não é menor que 500, eu testo uma segunda vez. Eu não preciso testar se ele é maior que 500. Ele já é maior que 500, porque senão ele tinha ter entrado aqui. Daí eu só testo se ele é menor que 1.000. Ah, eu posso fazer isso? Brete, encadeamento. Pensa nisso. Menor que 1.000. E depois... Bom, depois eu não precisaria nem mais testar, né, cara? Eu posso dar 5%. Agora ele enlouqueceu de vez. Não, eu não enlouqueci de vez. Porque, veja bem, e caso seja maior que 1.000, o reajuste será de 5%. Se eu estruturar uma lógica de funil, em que ele entra, quanto tu ganha? 300. Tá resolvido, dá 15% e vai embora. Por que tu chegou a essa conclusão? Porque tu tem menos de 500. Ah, mas eu ganho 4.000 reais. É menor que 500? Não. É menor que 1.000? Não. Dá 5% para ele. Ah, é verdade. Funil. Se tu implementar funil, tu vai ter menos. Não estou nem botando os else aqui, só estou trabalhando com a lógica. As pessoas ainda testam assim, eu tenho que testar aqui, ó. Meu salário é menor que 500, pega 5. Se meu salário é entre 500 e 1.000, pega 10. Para quê? Se tu usar encadeado, não precisa. Se eu usar separado, precisa. Ah, é verdade. Então, é esta forma de raciocínio que vocês têm que adotar quando estão olhando um problema de classes, de ranges, que a gente chama de, intervalos. De intervalos, não ranges. A gente tem a mania do inglês, né? Quando a gente está olhando efetivamente os intervalos. Olha os intervalos e tenta colocar isso num funil. Esse funil se reflete depois em desvios condicionais encadeados, que vão refletir isso em código depois. Então, passada essa primeira parte, joguei o probleminha aqui para cima, tá? A resolução do terceiro exemplo, nós vamos fazer ele todo aqui no quadro, né? Aqui estão todos os problemas. Então, primeira coisa, eu vou fazer o cálculo do reajuste de salário. Bom, se eu vou fazer um cálculo de reajuste de salário, eu já falei, a minha entrada é salário, a minha saída é o novo salário, porque eu estou fazendo um reajuste. Óbvio, então eu já tenho a minha entrada e já tenho a minha saída. O diagrama de bloco é uma ferramenta muito legal para ser usada, pessoal, para vocês entenderem a questão do encadeamento.
Logo em seguida, eu vou fazer o primeiro teste. Considere que o funcionário deve receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Então, a primeira coisa que eu vou testar aqui, vou resolver, ele ganha menos que 500, o salário é menor que 500, dá 15%, que nada mais é, usei a estratégia de multiplicar por 1,15, né? Aumentar 15% do salário, joga no novo salário e tchau, tia Chica. Resolvi o meu problema aqui. Bom, tá aqui resolvido a minha primeira condição. Tá, mas ele não ganha menos que 500. Bom, funil, vamos para um outro patamar. Não vou mais para o verdadeiro, vou para o falso. Vou fazer uma segunda pergunta. Ele não ganhando menos que 500, eu tenho que perguntar se é menos de 1.000. Não, mas se o salário for de 500, mas menor que 1.000, não preciso 500. Porque 500 não é menor que 500. Menor que 500 é 499. 500 já entrou no 500, então ele já pega na segunda faixa. Qual é o limite da segunda faixa? 1.000. Então, se o salário não é menor que 500, eu testo se ele não é menor ou igual a 1.000, porque aqui está menor ou igual. Menor ou igual a 1.000. Ah, ele é, sim, é essa faixa, então dá 10%. Está aqui os 10%, vezes 1,10. Beleza, a segunda está resolvido o problema, vai embora e mostra o salário. Ele não é menor que 500. Ele não é menor que 1.000, não precisa mais calcular nada. Pode grudar 1,05, que é 5%, e tu calcula a terceira parte do salário. Resolvido o meu problema. Quer dizer que anteriormente eu já tinha pensado nisso aqui, ó, com essa minha loucura aqui do meu algoritmo genérico, que eu tenho esta mania de escrever assim. Cada um faz o algoritmo genérico como achar. Isso aqui num diagrama de bloco ficou claro. O diagrama de bloco reflete exatamente... Deixa eu limpar um pouco isso aqui. O diagrama de bloco reflete diretamente no teu codificação. Limpa a tela, limpa as variáveis, nada a ver. Esta parte aqui é a entrada de dados, o input. Sem problema. Esta parte aqui é a saída de dados, que é o output. Está resolvida a entrada e saída. O que sobrou para mim foi um desvio condicional duplo encadeado, porque encadeado, eu gosto de fazer assim para ler os programas, pessoal, fica mais fácil. O encadeamento, depois eu acho que é Ctrl+I, se não me engano, no MATLAB, depois a gente olha, ele faz automático para ti isso, o encadeamento que é deixar ele no encadeamento, no ententamento correto. Tá? O que é isso? Isso ajuda muito a gente ler. Se abrir um if, fechou um if. Se abrir um if, fechou um if. Os dois têm else. Então, meu salário é menor que 500? Tá aqui, ó. Primeira condição. Se for, tá resolvido essa aqui, ó. Implementei. Não é. Ele vai para a parte do não é. Tá aqui o não. Tá aqui o else. Abre uma segunda parte no desvio condicional duplo. Se o salário for menor ou igual a 500, ele faz isso, que está vinculado aqui. Se não, ele faz isso e não precisa mais nem testar. Só pode ver que eu fiz um teste. Se esse teste é correto, eu não testo mais nada. Se esse teste não é verdadeiro, não correto, não verdadeiro, eu vou fazer um segundo teste, que é esse. Depois desse segundo teste, ou ele cai aqui ou ele cai aqui. Não tem mais outra opção e acabou. O programa fica enxuto. A lógica fica explícita. É assim o termo correto de vocês implementarem utilizando desvios condicionais encadeados. Duplos encadeados. No meu caso aqui, usei 2 duplos. Talvez no encadeamento, às vezes, você não precise usar o duplo. Você pode usar duplo e simples. Você pode misturar eles sem o menor problema. Aqui o céu é o limite, dado a resolução do teu problema. Para ver se vocês entenderam bem essa questão, eu quero que vocês façam agora uma cláusula adicional. Então, adicionar uma cláusula de bônus por filho, tá certo? 50 por filho limitado a 2. Bom, obviamente aqui se tem um adicional por filhos, vai ter uma outra entrada aí, óbvio, pensa um pouquinho. O que é esse bônus? O bônus, já vou dizendo, bônus é uma coisa que adiciona. Então, tu só dá bônus depois de calcular o reajuste, senão tu mata o coitado, né?
O cara ganha 499 lá e tem um filho, vai para 549 e deixou de ganhar 15% de aumento para passar para ganhar 10% de aumento. Sacanagem. Bônus é uma coisa que adiciona, então o bônus deve ser dado só no final, antes de apresentar um novo salário, depois de calcular o reajuste. Pensam nisso, tá? Uma questão social do processo aí. Fora isso, vocês têm um limitante. Se o cara tem 0 filhos, ele ganha 0 bônus. Se ele tem 1 filho, ele ganha 50 pila de bônus. Se ele tem 2 filhos, ele ganha 100 reais de bônus, porque cada filho ganha 50. 2 vezes 50, 100. Se ele tem 5 filhos, ele ganha 100. Opa, como? Porque está limitado a 2. É para não motivar que as pessoas têm muitos filhos, tá? É uma regra aqui que foi posta. Então, pensando nisto, alterem este código para implementar este adicional aqui, essa bonificação por filho. Legal? Então, vamos fazer esse exercício agora. Eu vou dar 5 minutinhos e daí um de vocês me mostra aí como resolveu, para a gente comentar o código de vocês. Eu vou deixar gravando agora, porque senão vai dar três gravações, né? Agora são 3 para as 10. Vamos dar uns 5 minutinhos, pode ser? Ok. Eu vou pegar um café, então, na volta a gente tira as dúvidas. Trabalhe um pouquinho. Esses slides estão lá no Classroom, tá? Se vocês querem pegar e copiar o código inicial. Leandra, desculpa, eu vi agora só tua mensagem no chat, tem como aumentar a letra. Até tem, no MATLAB, tu tá falando, Leandra? Sim, tá, eu vou aumentar depois. Desculpa, eu só vi agora. Pessoal, qual que é o adicional por filho? R$ 50. 50. Obrigado. Vamos lá para o MATLAB, pessoal, para eu mostrar também para vocês como aumenta a fonte.
Tá. Deixa eu ver como é que é na parte do editor, onde é que tem aqui? Deixa eu tentar me achar aqui, que é na parte de variáveis. View, deixa eu ver, não, home. Ele tem na parte de tamanho de fonte. Deixa eu achar. Preferências aqui. É na parte home, preference. Daí tem display, deve ter fonte, tamanho do texto aqui em alguma parte. Texto, número de entradas, language, fontes. Aqui. Fontes, é bem simplesinho de achar, né? Extremamente. Ele está com 19, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, 24. Apply. Melhorou? Posso assumir 24 assim? Bem melhor. Tranquilo assim, pessoal? Tá, eu vou deixar 24 aqui, então. Vocês já sabem onde é que alterar, tá? Recapitulando, lá em Home, Preference e tamanho da fonte. Eu vou deixar fixo em 24. Viu, pessoal? Quando eu tô... E ainda bem que eu ia deixar vocês fazer exercício, né? Quando eu tô no coisa, eu não olho muito o chat. Isso é uma falha minha. Então, por gentileza, se alguém nota aí que alguém me mandou uma mensagem no chat que não tem microfone, me avisa, tá? O Leandro, para mim, tá travando. Daí possivelmente era a tua internet, eu acredito, né? Professor, Fala, Sandro. para mim aqui trava quando eu aciono o MATLAB. Ele é tão pesado no meu computador que ele chega a atrapalhar a conexão. Mas daí, na verdade, é assim, ó, aquela coisa clássica, é falta de memória, Sandro. Eu não sei o teu computador, mas com certeza a memória. Aquela história, tudo, até ele levantar todos os módulos para a memória, daí depois ele tende a estabilizar. Eu tenho que colocar mais um pentezinho aqui. E eu ia te dizer, isso é uma boa alternativa, cara. Outra coisa que melhora bastante, até para te não ter muito investimento, que hoje é barato, é botar SSD, né, em vez de HD. Também. Eu com 200 e poucos pila, acho que eu já compro um SSD hoje, tu troca O da problema água com o meu pro é vinho. um Dell. O Dell tem que abrir todo o computador, tem que mandar no técnico daí. Não, mas não é muito esquema. Geralmente, o pente de memória, às vezes, tem até um compartimento, depende da marca, depende do modelo. Um compartimento que tu abre só o compartimento de memória e troca o pente. Tem que ver se tem slot disponível, né? O Samsung é assim, a minha esposa tem um Samsung e abre só ali atrás. O meu não, o meu tem que abrir a máquina. Tem que abrir a máquina, mas o SSD também não é nada extraordinário. E tem uns programinha que fazem clone, tá? Tem na internet aí, tu clona o que tu tem e depois joga para SSD. Oi. No Dell ele não tem esse compartimento, mas Não ele tem? é bem fácil de abrir, colocar. Se tu comprar um SSD M2, modelo M2, né, que ele é aquele compactozinho, é bem fácil de instalar. Só que tem que ver se é uma máquina antiga, possivelmente não tem esses M2, né, o slotzinho aquele. Tu pega o modelo, digita ali no Google e ele diz se tem fóruns. O meu é um Inspiron 15 e tem já. Tem, não. Isso aí, pessoal, esqueci de dar os papos de micreiro agora, né? Mas assim, ó, tu com gente com 400, eu não sei quanto tá a memória. A memória varia bastante, depende da memória, mas assim, com 500 pila, tu arruma o teu notebook. Arruma, assim, ó, dá água pro vinho. Amplia a memória e troca para SSD. Eu acho agora que... com o negócio do dólar... Agora o negócio do dólar está um pouco mais caro. Pois é, mas... eu não sei a memória. Mas eu acho que ainda tu compra SSD por 200 pila, não compra? 200, 250? Sim. Acho que a memória... agora não compro mais. No Mercado Livre, será? Eu estava olhando a partir de 400. 1 tera por 500 pila. Ah, é? Olha, 1 tera por 500. 545 no Kabum. Mas SSD? Isso, no Kabum. Eu comprei há um ano atrás, comprei o meu por 300 pila, mas fui olhar anteontem eu estava olhando e já tá... o M2 está a 600 pila já.
os mais baratos. No Kabum é bom de comprar, vou dar uma olhada. É bem tranquilo. Tá outro, bom, lugar, outro lugar bom também é o Terabyte. Eu tenho comprado bastante Terabyte também. Se vocês... E assim, né, o Windows, ele tem um problema com... O Windows 10, ele tem um problema com o HD de disco rígido, assim, né? Então, eu descobri isso na pele, né? Comprei um micro com o Windows e, cara, ele trancava. Ele simplesmente trancava, daí eu comecei a pesquisar a respeito e descobri isso, que ele tem um processo ali que roda, que ele entra num loop eterno e começa a consumir muita memória, começa a consumir... o HD vai no giro total e ele simplesmente trava, congela. Viu? Eu botei um SSD no meu computador. Eu botei um SSD no meu computador, até tirei o disco rígido, né? E resolveu, assim, meu computador, ele liga em segundos. E só mudou isso. Mas bem que o colega me avisou assim, ó, cara, se tu tiver que comprar um novo, já compra com SSD, não... Mas, Sandro, assim, ó, e vale para os demais, às vezes aí, dá uma pesquisada, às vezes com uns 500 pila, velho, vocês dão uma sobrevida no computador de vocês que, assim, dá água pro vinho. De novo, tem que ver a memória, geralmente, o SSD é uma coisa, assim, tranquila e tu pode até usar nos outros notebooks depois, tá? Ficar com ele. Mas agora a memória também dá uma diferença, principalmente para MATLAB, softwares mais pesados, assim, ó. É de 8 para cima, gente, menos de 8 é suicídio, o certo é tu ter máquina com 16, tá? E eu ia brincar, o problema do Windows não é só com HD, o problema do Windows é com qualquer coisa que tu abre. Não, mas isso aí é aqueles papos de aficionado por Linux, né, por Unix. Galera, chega de papo. Tranquilo, conseguindo rodar? Sim ou não? Consegui. Quem quer me mostrar o código aí? Mostra o código aí para se algum colega tenha dúvida. Eu não quero o meu, vou parar de compartilhar. Quem é o voluntário? Hein? Só para mostrar o código, para não ser sempre as minhas visões, né? Deixa eu trocar de PC aqui, professor, que eu tô usando 2 aqui. Tá, não tem problema. Posso apresentar aqui também. O meu, na verdade, foi basicamente o teu código que eu copiei ali e coloquei um if e uma entrada a mais lá também do número de filhos, né? Vamos lá. Quem mostra aí? O Jonathan, tu tá trocando? Ou eu tô trocando agora no Meet pelo outro computador. O meu vai ficar um tempão carregando, acho melhor que alguém... Vou ver se eu apresento aqui uma... Cadê o MATLAB? Vamos ver como é que vocês fizeram a lógica dos filhos, né? Vocês vão ver que tem várias formas de resolver, né? Beleza. Já está estabilizando aí. O Jonathan tá apresentando. Ah, foi. Jonathan, tu vai ter que fazer aquele esquema lá de home, isso, preferência, lá em cima, no lado de layout, na setinha lá em cima. Direita, aí, sobe, aí. Isso aí é chato de achar, tem que achar aí textos, eu acho, fontes, para baixo. Daí ali, ó, 10, bota aí uns 18, 20 no mínimo aí pra gente ver. Depois tu altera, né, que vai ficar horrível pra ti. Né? Isso, aí já deu uma melhorada. Tá, explica aí pra nós. Tá, então aqui o meu começa com limpando a tela, limpando as funções, né, as variáveis. Então, o S, ele pega como input para entrar com o salário, é a minha variável de salário. O F vai ser a entrada da quantidade de filhos que o funcionário tem. Então, primeira parte do cálculo é em cima do salário. Então, se o salário for menor que 500, então o salário ele vai se multiplicar por 1,15. Se não... Então, se ele for menor que 1.000, ele vai fazer vezes 1,10, 10% de aumento. Na terceira, na qual vai ser acima de 1.000, né, que ele não se enquadra nenhum, 5% de aumento. Aí fechou, nisso aí eu já vou ter alterado o meu S, minha variável S.
Então, dos filhos, se os filhos for maior que 0, ou... Aqui faltou só o igual. Peraí. Se for maior ou igual a 0 e menor que 2, então ele vai ser o salário que ele já atribuiu lá em cima, mais 50 vezes o F, que é a quantidade de filhos. Se não, se ele for maior ou igual a 2, ele vai ser acima de 100, porque não vai ter diferenciação da quantidade de filhos, porque ele vai ser limitado a 2. No final, ele printa o salário novo do Beleza. Funciona. Tá, deixa aí, só um pouquinho, não libera. O que vocês acham que a gente podia fazer diferente aí, galera? Eu não usei o E ali, porque a gente ainda não aprendeu o E, né? Ah, sim. Desculpa pensar isso. Eu simplesmente perguntei se era menor que 3. Se o número de filhos é menor que 3, claro, se o cara lançar um número negativo, alguma coisa ali, não vai dar certo daí, né? Uhum. Mas se o número de filhos é menor que 3, em vez de perguntar com o E ali. E aí criei também uma variável chamada bonificação, em vez de fazer como o colega fez, que já colocou direto os 50 vezes o número de filhos, já colocou direto no ajuste de salário, né? Sim. Eu criei antes uma variável bonificação, e aí depois eu somei ao salário essa bonificação. Certo, e multiplica. O que mais, pessoal, vocês poderiam alterar aí? Não estou dizendo, tá certo, óbvio que tá certo, vai rodar, podem fazer o teste aí de cabeça, já notei que ele roda. O que daria para minimizar aí? Precisa todos esses testes? Olha, não precisa. Segundo isso, não precisaria. Desculpa, fala de novo alguém aí que falou, trancou. eu acho que daria para fazer o seguinte, fazer um teste para ver quantos filhos teriam. Se fosse maior do que 2, atribuir 2 ao número de filhos, e daí fazer a multiplicação. Também é uma alternativa. Mas nesse código aí, vamos no código do Jonathan. É desnecessário no meu. Isso, exatamente. Esse segundo if não precisa. Porque ele já usou o E lá. Tem que ser maior ou igual a 0, tá? E menor que 2. Fora isso, pode dar 100 pila para ele. Concordam? De novo. Sausen, se eu fizer isso, está errado. Não, gente, não está errado. Eu só estou mostrando que a gente pode apurar sempre a nossa lógica, para fazer menos testes. Geralmente pensam assim, o else, geralmente, não é uma regra. O else, quando usado no composto, ele pressupõe ou iniciar um segundo teste, mas se ele for estanque, ele não precisa ser testado, porque ele é a última opção. Pensam no funil, chega numa hora, assim, não precisa. É aquela história do aprovado. O cara tem mais de 75% de nota. Ele tem uma nota maior que 6. Daí depois eu pergunto, tu foi bem? Não interessa, velho. Tu passou, não faz mais pergunta para ele, entendeu? É aquela coisa meio de ignorante, né, cara? Mas é o raciocínio lógico. Então, dentro do possível, parabéns, aí já não está certo, mas poderia sim tirar aquele último teste na lógica dele. Outros me falaram assim, eu defini uma variável bônus, e daí os filhos multiplica. Ou multiplica, se não tem, vai ser 0, não multiplica, ou senão eu limito ele a 2. Também, tudo está certo. Não tem lógica correta e lógica errada. Existem lógicas que implementam mais, utilizam mais recursos, mais códigos ou menos. Neste momento, a gente não está muito preocupado, eu já devo ter falado isso para eles. Primeiro resolve o problema, depois tu passa o olho e verifica no teste de mesa se tu pode efetivamente... O teste de mesa é fundamental. Quando o Jonathan chegou, ele mesmo disse, isso aqui não precisa. Por quê? Porque ele está testando uma coisa que já não tem mais. É aquilo, ele já fez o filtro anterior. O teste de mesa, pessoal, que é você definir alguns parâmetros de entrada, sabendo o cálculo que tem que ser feito, sabendo a saída, tu consegue condensar, diminuir, sintetizar, otimizar, como queira uma palavra, o teu código. Legal, gente? Então, parabéns aí, Jonathan, é bem isso aí. Nós vamos fazer mais essas questões de botar os códigos de vocês e não ficam encabulados, muito pelo contrário. A gente parte do pressuposto que não é o código errado. É código que nós podemos ter uma outra visão ou não. Tá legal?
Ótimo, então vamos dando continuidade aí à nossa aula. Eu ainda estou apresentar agora não. O Abílio está apresentando. Agora. Abílio, bom, mas eu acho que eu pego de volta aqui. É jóia. Estão vendo a minha tela já, né? Fazendo aquelas perguntas, porque senão já me aconteceu, pessoal, tu dá uma meia hora de aula, cara, e daqui a pouco um aluno constrangido diz, olha, professor, eu não estou enxergando nada. Eu disse, sim, vocês demoram meia hora para me dizer que eu não estava com a tela compartilhada, né? E eu desenhando na tela, botando o mouse para lá e para cá. Deixa eu estabilizar aqui para vocês. Isso aí nós temos que ter interatividade, né, pessoal? Aquela mesma história aí, se alguém ler alguma coisa de novo aí do chat, eu peço para que tenha áudio, me fala. Bom, pessoal, então aqui sim a gente já fez a adição dessas duas cláusulas bônus, né? Agora mais uma complicação para vocês, tá? É uma coisa específica de algumas linguagens, tá? Eu ia lá no MATLAB, mas como a gente já está adiantado na hora aqui, eu vou deixar mais tempo para vocês resolverem. Coloquei os dois códigos aqui, vocês podem colocar no MATLAB, esses dois códigos se equivalem, tá? São a nível de execução iguais, a nível de sintaxe são diferentes. O que é isso? É o uso do else if. Por que cargas d'água tem o else if? O else if deixa o teu código mais enxuto. Em resumo da ópera, se fosse para fazer uma analogia assim, bem grotesca, ele economiza um end aí para vocês. Vocês já vão entender um pouquinho dessa questão. O mesmo exemplo aqui na esquerda está sendo usado como a gente implementou anteriormente, que é o problema do pegar o salário e aplicar 15%, se ele for menor que 500, se não for menor que 500, entra num segundo... Deixa eu pegar a caneta. Entra num segundo desvio condicional, em que ele vai ser menor para aplicar 10%, se não, 5%. Vocês já viram esse problema, a gente já resolveu ele. Mas ele está com encadeamento de ifs da seguinte forma. O primeiro, o segundo é na negação, ou seja, quando não verdadeiro, tem o segundo. Existem algumas linguagens, o MATLAB é uma delas, em que você coloca o else if. O que é o else if? O else pode ter um if ou não. Em algumas linguagens, você consegue botar no mesmo comando o else if direto. O que acontece? Aqui eu tinha um if, tem um end vinculado a esse. Aqui o if só tem um end e o else if, ele pressupõe, direto uma condição. Podem ver, eu entrei direto na condição e daí ele não precisa ter o end. Ele simplesmente, se for verdadeiro, roda isso. Se for falso, ele vai rodar esta condição direto, ele vai testar a condição verdadeiro ou falso e não tem o end. Eu sei que para muitos de vocês vai soar estranho. E principalmente no início, o que eu faço? Eu digo, não usam o else if até vocês se ambientarem em abrir um if, fechar um end, abrir um if, fechar um end. Ele pode confundi-los, mas é um recurso que pode ser utilizado. Se vocês olharem o código, a única coisa, ele sumiu esse end aqui. Ó. Podem verificar. Abriu dois ifs, fechou dois ends. Abriu um if, fechou um end. Ah, mas tem esse. Não, esse não é um if, é um else if. É que ele, se for não verdadeiro isso aqui, ou falso, ele vai fazer um segundo teste. Necessariamente ele vai fazer o segundo teste aqui. Essa é a diferença do else if. Querem usar, usem. Não querem usar, não precisa, tá? Eu sei que ele fala... Esse aí é aquele se não ser que tinha no bloco lá? Isso. Como? Naqueles... o bloco... Aquele... Exercício da web, tá? É o se não ser dele? Não, o se não ser é a negação. A gente vai ver mais adiante ali. Já vou te falar no coisa. Ele não é um outro. Esse aqui é o else if, é simplesmente para condensar... Deixa eu limpar de novo aqui. E eu sei, muitos nem mostram essa opção, mas onde é que eu paro? Muitos nem mostram. Na verdade, o que tu está fazendo de imediato?
deixando o teu código mais enxuto com a união deste if e a eliminação desse end. Porque pensa, sempre que tem um if, tem um end. Se eu não tenho esse if, se ele passa a ser um else if, eu testo direto, ele não precisa acabar. Ele fica somente assim, ó. Isso eu sei que é muito difícil de explicar para vocês no início, mas é uma condensação de código, ele fica mais enxuto, podem verificar. Ele tem uma instrução a menos aqui. Vai rodar mais rápido? Vai usar menos memória. Vai fazer um teste a menos do teu interpretador. Vai mudar alguma coisa? Não, só se tu tiver vários desses, tá certo? Você diminui o teu código. O que a minha sugestão, usem com parcimônia no início, tá? Só usem quando vocês têm uma questão bem aplicada e bem formatada já de condições de enlaces, desvio condicional encadeados. Ah, mas então por que tu mostrou? Para vocês se depararem com else if em algum momento da vida e não saber o que é. Tá? A maioria dos programadores iniciantes não usa essa estrutura. Assim como a negação, que a gente vai ver mais adiante, que ele fere a nossa lógica. O que é a negação? O que é a negação do é verdadeiro? Não é verdadeiro. É falso? Tu tem que pensar sempre ao contrário. Então, isso, às vezes, atrapalha a lógica, mas ela tende a deixar os códigos mais enxutos. Precisa usar? Não. Tá? Desculpa a confusão, mas é sobre o intuito de mostrar para vocês e vocês não estranharem um código de MATLAB em que vem com else if. Tá? Quero separar esse else if, é fazer o oposto. Ó. Desmembra ele aqui, ó, e bota um end aqui. Ó. Meu Deus, como é ruim de escrever. Pronto, é isso aqui que ele está fazendo. Tá? Não vou gerar mais polêmica aqui para vocês. Aqui, depois que vocês fazem isso, eu queria que vocês estendessem aquela nossa primeira atividade, se vocês se lembrarem, eu pedia somente para ser aprovado, quando era aprovado. Agora, como a gente já tem o desvio condicional duplo, vocês podem dizer se ele é reprovado e dar o nome da pessoa e a nota, tanto quanto ele está aprovado, quanto ele está reprovado. Na verdade, é exatamente isso, tá? Estendendo mais ainda agora, o que vocês poderiam fazer? Esse aprovado e reprovado poderia ser substituído por um intervalo, em que você tem a famosa recuperação. Para quem é mais antigo, existia isso aqui, né? Acho que não existe mais essa questão. Hoje, geralmente, o pessoal, principalmente a terceiro grau, universidade, é o aprovado ou reprovado. Mas existe a questão da recuperação, é quando tu entra num range intervalo, tenho mania de falar range, né? Um intervalo intermediário. Então, por exemplo, tu é aprovado se tua nota está entre 70 e 100. 70 e 100. Acima de 70, tu está aprovado. Entre 50 e 69, tu estaria em recuperação. E abaixo de 49, tu está reprovado. Então, estendam aquele problema do aprovado e reprovado para implementar esta nova gama aqui de aprovado, recuperado, reprovado. Então, recapitulando, antes vocês me mostravam assim, o Paulo está aprovado com nota 8, tá? Ou senão o Paulo está reprovado com nota 49. Agora tu pode dar a opção do Paulo estar em recuperação. Então, vocês estendem a atividade 1. Só um exercício a mais. Eu ia pedir para vocês fazerem agora, tá? Mas a gente já está um pouquinho 10h30 atrasados aí. Eu gostaria que vocês fizessem isso a posteriori em casa, tá? Ou depois na parte das atividades. Porque vocês já têm o código bem iniciado, você já tem um exemplo clássico aqui, que é basicamente esta estrutura aqui que vocês vão usar dos desvios condicionais encadeados para resolver esse outro problema aqui, que é o mesmo, que tu vai analisar. O método... Daria para adicionar o caractere E, né, professor? Como? Que é bem simples também. Usar sim, o E. Sim. Eu já vou introduzir isso aí para vocês, justamente isso. Mais adiante dos slides estão, com certeza. Depois disso, pessoal, falta exatamente isso que o colega falou para vocês. Para vocês melhorarem um pouco a programação, eu acho que o Jonathan já botou isso, ele já usou a questão dos operadores lógicos. Até então, os nossos exemplos, isso é natural, a gente vem desenvolvendo o raciocínio, estruturando o raciocínio a partir dos comandos. Nós estamos fazendo isso, o raciocínio já estava montado.
tá? O que nós estamos fazendo é transcrever a tua estruturação do teu raciocínio computacional para comandos. Como teus comandos eram simples, eu acho que o Sandro citou esse exemplo, eu fiz assim porque eu não queria usar o E ainda. Exatamente. Tu estrutura o teu raciocínio a partir do teu ferramental. Pô, se eu não tenho uma motosserra, eu vou estruturar o algoritmo de cortar a árvore com a serra manual. Vai me dar mais trabalho? Com certeza vai me dar mais trabalho. Então, eu ampliando a gama, aumentando a estrutura dos meus comandos, eu consigo sintetizar mais o meu código. Melhorar minha lógica, não é melhorar minha lógica, é melhorar minha implementação de uma lógica a partir de um recurso. Nesse contexto, os operadores lógicos. Então, utilizado quando é necessário trabalhar com relacionamento de duas ou mais condições. Quanto é o limite? O céu aqui é o limite. Claro que ele não pode ferir a lógica. A gente não vai ficar botando ou a de infinito. Esses operadores têm que ser usados com parcimônia. Por quê? Porque eles demandam muito recurso, tá certo? Não é um teste trivial para o teu compilador fazer, o teu interpretador. Ele tem que empilhar vários. Quanto mais, pior. Misturar e ou nem pensar, porque vai ferir a maioria das lógicas. Não estou dizendo que é impossível misturar e ou, mas a probabilidade de estar errado a tua lógica com e ou é muito grande, tá? Não pode e ou, tá? Isso, então, é uma dica básica. Não estou dizendo que é proibido, mas a tendência é estar errado. Penso nisso. É quando você precisa, então, combinar duas ou mais condições ao mesmo tempo na mesma instrução C. Por vezes, o uso desses operadores evita a utilização de muitas instruções C encadeadas. Eu posso, o Sandro comentou isso, eu posso usar os operadores lógicos ou não. Se eu não utilizo, a tendência é eu ter um encadeamento maior, usar mais instruções, é óbvio isso. Se eu boto duas juntas, eu já não preciso fazer esse teste duas vezes. Então, vocês podem testar intervalos. Quais são os operadores lógicos? Eles são e ou, aquilo que a gente está falando, e ou não. O não igual. O que é uma coisa não igual? Pô, essa é diferente. O que é uma coisa não diferente? É igual. Tá, mas isso é óbvio, então por que eu vou usar? Em alguns casos específicos é melhor tu usar a negação, tá? A maioria das vezes no início confunde as pessoas, tá? Posso usar? Pode. Devo usar? Não necessariamente, tá? Tu não precisa usar a negação, mas ela existe assim como existe o else if. Ela vai te ajudar muito depois em sintetizar o teu código, em diminuir o teu código. Mas não tem essa necessidade. Eu, inclusive, a maioria dos professores vai dizer para vocês, no início não utilizem muito a negação, não utilizem muito o else if, porque ele é passível de erro sobre a ótica que tu não está acostumado ainda, tá certo? Vamos continuar. O que a gente tem que fazer e tem que ficar para vocês é o que a gente chama lá na computação de tabela verdade, tá? A tabela verdade do operador lógico e isso é importante, no MATLAB, em algumas linguagens, tu não usa e como e, ou como and do próprio inglês. Tu usa ele com dois es comerciais, certo? A sintaxe do MATLAB é assim, utilizando dois es comerciais. Utilizando quando dois ou mais relacionamentos lógicos de uma codificação precisam ser verdadeiros. Então, por exemplo, quando tu tens aqui o desvio condicional e você coloca duas condições. Quando tu coloca duas condições, quando ela vai ser executada? Ela vai ser executada apenas se as duas condições forem verdadeiras. Como eu sei isso? Pela tabela verdade. Por exemplo, nesta condição 1 e condição 2 aqui, se a condição 1 for falsa e a condição 2 for falsa, nem a pau ele vai entrar aqui, porque ambas foram falsas, a tabela verdade, a condição é falsa. Se a primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa, verdadeira e falso também é falso. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, inverteu, ela também é falsa. Ela só vai ser verdadeira com o uso do e
quando as duas ou todas, se tiverem mais do que duas, forem verdadeiras. Isso aqui é a tabela verdade, efetivamente, pessoal, da condição do operador lógico E. Ambas as condições, ou as N condições, se você tiver um conjunto de condição, tem que ser verdadeira para ela ser considerada como um todo verdadeira e executar a parte verdadeira. Se apenas uma delas, dos N's, for falso, ele vai cair para o lado de cá. Tá? O E trabalha assim. Exemplo, a gente colocou aqui um exemplo clássico. Escreva um programa que, a partir da digitação de um determinado número, estabeleça se o mesmo está dentro da faixa de 20 a 90. Tá? Tu digita um número N e verifica se N está entre o intervalo de 20 e 90. Como eu implementei isso? Limpei a tela, limpei o ambiente das variáveis, pedi o número, vocês digitam, eu boto em número, testo com desvio condicional duplo, então se é verdadeiro ele vai vir aqui, se é falso ele vai vir aqui. Careca de saber porque eu estou usando o else. Então se o meu número é maior ou igual a 20, estabeleça se o número está dentro da faixa de 20 a 90. Se ele for maior que 20 ou igual a 20, se essa condição for verdadeira, em tese eu vou entrar aqui. E, estou botando aqui um E, então quer dizer que tem que ser essa verdadeira e essa. O número é menor ou igual a 20, está nesse intervalo aqui. Se for verdadeiro, eu digo número, %D, mostro um número aqui. Está na faixa de 20 a 90, perfeito. Então, hipoteticamente, coloco 55. 55 é maior ou igual a 20? É. E 55 é menor ou igual a 90? É. Está no intervalo. Vamos botar um número fora? 90. 90 é maior que 20? É. 90 é menor que 90? Não, mas ele é igual a 90. Então, o que aconteceu? Também caiu. Então, só para mostrar que os limites estão nos iguais aqui também. Vamos botar um fora do intervalo. Fora do intervalo, 115. 115 é maior do que 20? É. 115 é menor que 90? Não. Uma delas é falsa, ele cai no else. O número está fora do intervalo. Acho que é bem simples isso, né, pessoal? Qual é o limite aqui, pessoal? Já vão me perguntar. Eu tenho que botar efetivamente aqui as condições? Eu acho, até a gente pode testar, que o MATLAB, se tu não botar, ele até vai aceitar. Mas fica de bom tom, efetivamente, tu colocar essas condições aqui entre parênteses, tá? Fica mais visual. Depois tem que testar, eu realmente não me lembro aqui. Eu acho que a sintaxe do MATLAB deixa tu colocar sem os parênteses. Depois vocês testam isso. Vou ficar devendo para vocês. Eu fiz sem, professor, deu. Então ele aceita a sintaxe sem, tá? Não professor, fica... Só um E e funcionou. Isso aqui também tem uma questão. Ele faz o teste, o MATLAB, ele aceita um E aqui. Ele tem até uma explicação que eu vou ficar te devendo agora. Ele tem uma diferenciação, cara. Ele faz uma coisa, eu não consigo me lembrar agora, eu vou ficar te devendo. Me cobra isso, depois vou dar uma olhada no help do comando. Ele aceita, mas o correto, pessoal, é vocês usar 2 E's comercial, tá? Tem uma explicação, gente. Agora eu não consigo me lembrar o porquê ele aceita um E comercial só. Tá? Não me vem à cabeça realmente. Eu notei que no código, acho que foi o Jonathan que está falando, acho que tu colocou aí um só e aceitou, né? Tá? Mas a sintaxe correta, se tu olhar na documentação, são 2. Depois eu te digo a explicação que ele faz, mas ele aceita, eu já vi isso, tá certo? É uma questão de sintaxe, pessoal. Continuando, depois do E é o OU. O OU também... ele trabalha com o conceito do MATLAB, o pipe, tá? O pipe está bem à direita do teclado de vocês, tá? Depende, evidentemente, se é teclado americano, ABNT, etc e tal, mas geralmente está na direita do teclado de vocês, para mim, pelo menos, está aqui do lado dos colchetes, aqui em cima do return, para mim, muito próximo ali disso. A gente chama isso de pipe, tá? Para quem é mais ambientado no Unix e Linux, vocês já sabem o que o comando pipe é muito utilizado em prompt, em comandos, tá? Esse pipe aqui é o OU do MATLAB.
Então, ele é utilizado quando pelo menos um dos relacionamentos, partindo do pressuposto que tu tem 2 relacionamentos, e eu já falei que tu pode ter N, se um deles é verdadeiro, a condição é verdadeira. Tabela verdade? Vamos lá. Condição 1 é falsa, condição 2 é falsa, não se discute, essa condição como um todo é falsa. A condição 1 é verdadeira, não preciso nem olhar mais as demais. Ela é verdadeira. A condição 1 é falsa, ou pode ser que ele seja falso. A condição 2 é verdadeira, ela é verdadeira. Se ambas são verdadeiras, nem se discutem. Do ou, quando uma das condições é verdadeira, toda a condição é verdadeira. Então, muito cuidado com isso. Se tem uma opção lá, principalmente quando tu usa ou, tá? Pode fazer isso? Pode. Mas se uma delas for verdadeira, efetivamente, a condição como um todo é verdadeira. Justamente o oposto do e. O e todas têm que ser verdadeiras. Certo? Então, pensam nisso na hora de implementar. E por último aqui, ó, vamos colocar, eu nem vou operar aqui depois, pessoal, o não. Tá? Por uma opção. O que é o não? O não é a negação da lógica. Eu acho, a experiência me mostra, principalmente quem está começando na programação, se eu introduzo ou não a negação, ele atrapalha muito o raciocínio no início. De novo, porque o que é não verdadeiro é falso, o que é não falso é verdadeiro. Para que usar? Tem casos específicos, poderia entrar nisso? Poderia, mas eu opto por não entrar, tá? Por isso que vocês vão ver que ele está relacionado aqui, mas eu não estou dando nenhum exemplo. Se depois vocês resolverem utilizar, vocês só pensam que é a lógica inversa. Eu acho que confunde no início. Então, por isso que eu não trabalho ele nas aulas iniciais. Continuando, o exemplo do operador lógico, ou aqui em um programa simples. Escreva um programa que a partir da digitação de um determinado sexo estabeleça se o mesmo é válido ou não. A questão do sexo válido, eu deixei 2 palavras. Como eu estou trabalhando com masculino, entre aspas, e feminino, somente esses 2 são, na minha lógica, válidos. Não vamos entrar no mérito da questão aí de gênero. Não é essa, não é a opção aqui de fazer nenhuma distinção, por favor. Eu só estou mostrando aqui para vocês que as 2 opções válidas são masculino escrito em minúsculo e feminino escrito em minúsculo completo. Se tu colocar masculino com letra maiúscula ou colocar masc, por exemplo, de abreviatura, ou fem, de feminino, de abreviatura, ele vai dar sexo inválido. Porque eu estou comparando string, e comparar string, tu compara string a string. Inclusive, se vocês deixarem espaço aqui. Cuidam isso. Tal como foi escrito, isso é horrível de fazer as comparações de string. Tal como foi escrito, ele vai ser efetivamente testado. O melhor até, só que eu botei aqui, foi um péssimo exemplo, seria tipo assim, digite 1 para masculino, 2 para feminino, tá resolvido o teu problema. A probabilidade de erro é menor, tá? Mas como eu já fiz esse exemplo, eu deixei aqui, vamos analisar em cima disso. Então, vamos lá. Limpou a tela, limpou o ambiente, pediu a entrada sexo, ela vai ser do tipo string, e depois eu testo num if else. Se for verdadeiro, ele vai rodar isso. Se for falso, ele vai rodar isso. Eu usei o ou. Então, se o sexo for escrito masculino ou o sexo for escrito feminino, e somente assim, ou assim, ou assim, é sexo válido. Então, se eu escrever, eu não vou escrever aqui masculino, bem bonitinho como está aqui, e o sexo vai ser igual, e o igual é igual, igual. Sexo válido. Se eu escrever feminino, como está escrito aqui, ele vai cair nessa segunda opção, e vai ser verdadeiro. Qualquer outra grafia que seja diferente de exatamente isso, vai cair em sexo inválido. Acho que é tranquilo, né? Se a gente entender o e, o ou é uma consequência. Continuando, então, vamos para o problema clássico aqui. Eu acho que o qual até eu pedi para vocês entregarem, né? Eu acho que sim. Mas vamos lá, vamos primeiro falar dos problemas aqui. O exercício 1. Leia
3 valores para os lados, na verdade teria que ser as arestas, né, de um triângulo, fica mais chique, né? Leia os valores, os 3 valores para os lados de um triângulo, considerando os valores como A, B e C. Trigonometria, né, pessoal? Vamos lembrar? Verificar se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. E se for esta condição verdadeira, deve ser indicado qual tipo de triângulo foi informado, se é um isósceles, um escaleno ou equilátero. Veja, ó, Jack aqui foi bem claro. Eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é o quê? Verificar se as arestas informadas formam um triângulo. Ele forma um triângulo, eu vou para o meu segundo problema, porque senão já acabou o meu problema. Não formou um triângulo, acabou o problema. Forma um triângulo, daí ele é um isósceles, um escaleno, um equilátero. Bom, primeira dica. Como qualquer problema, a gente, né, o programador sofre porque ele tem que entender de tudo a princípio, né? É verdade. Ele vai ter que entender. Se eu estou num problema de trigonometria, eu tenho que saber trigonometria básica. Se eu estou num problema lá da agronomia, eu vou ter que saber agronomia. Se eu estou com um problema de deslocamento, eu vou ter que saber as leis físicas. Então, toda essa questão eu vou ter que saber um pouquinho do contexto. Tem que saber tudo? Claro que não, né? Mas a base para resolver o problema, sim. Ou alguém te dá as equações prontas. Efetivamente, aqui a gente já te dá algumas dicas prontas, tá? Para resolver... É isso que dá mais emoção, né, professor? Exatamente. E essa emoção é forte, né? Às vezes tu vai para uma área que não tem nada. Isso é o que eu mais escuto. Bah, mas eu não entendo nada de baterias. Ou eu não entendo nada de engenharia elétrica quando vem trabalhar no nosso grupo lá. Eu disse, mas isso faz parte, gente. Tu não precisa entender tudo. Tu tem que saber o contexto. E isso vale muito no nosso programa que é interdisciplinar, pessoal. Vocês vão trabalhar com programas das mais diversas áreas. Eu tenho que Mas ter tem um amigo que ajuda bastante nisso aí, né, professor? É o tio Google. O Google. Eu ia dizer, eu ia deixar para o final da aula, você tem um site espetacular, não sei se vocês não concordam lá, é o chamado Google, ele tem tudo. Eu uso bastante o primo dele, o YouTube. O YouTube. Na verdade, é um primo mais falador, né, cara? Ele te dá, fala mais. Tá, mas voltando para cá. Para resolver esse problema, é necessário, em primeiro lugar, saber o que realmente é um triângulo. É a essência do meu problema. Se você não souber o que é um triângulo, consequentemente não conseguirá resolver o problema. Eu sempre digo isso, e vocês já devem estar cansados, vai lá, vem ele com aquela lenga-lenga. Tu tem que resolver o problema primeiro. Codificar é a coisa mais fácil do mundo, gente. E se não é fácil, tem aqueles 2 primos ali, né? O Google e o YouTube. Alguém já fez isso, tá? Alguém já sabe os comandos. E vocês podem pedir o comando literalmente. Não precisa nem ir para o Google, dá um help lá no MATLAB. Se eu sei o comando, se o comando lá efetivamente é o fprintf, help fprintf. Ah, mas é só um programa de saída, de display, então dá um looking for, procura por display lá. Ele vai te dar todos os comandos que de alguma forma usam a palavra display na sua descrição. E daí tu vai clicar, ele vai te dar uma relação, tu vai clicar, ele vai abrir o help. É isso, não tem. Ah, mas daí tá tudo em inglês, tá difícil. Daí tu pega aquele comando, bota no Google, alguém já botou alguma rotina. Daí na rotina tu vai começar a olhar. Gente, é assim? Eu aprender a aprender, tá? Então, partindo do pressuposto que tu sabe já isso, eu fiz o próximo slide com todas as definições necessárias para a resolução desse problema. Então, o que é um triângulo? Triângulo é uma forma geométrica, um polígono composto por 3 lados, onde cada lado é menor que a soma dos outros 2. Está aqui a regra geral de formação de um triângulo. Cada lado, A, B ou C, é menor do que a soma dos outros 2. Traduzindo isso, perceba que isso é uma regra, uma condição. Deve ser considerada. É um triângulo quando A é menor que a soma de B mais C, quando B é menor que a soma de A mais C e quando C é menor que a soma de A mais B. Propriedade distributiva. Eu disse que a gente ia usar isso direto em programação. Então, se eu estou dizendo que um lado é menor, um lado tem que ser menor que a soma dos outros 2, distributiva, A, B, C. Daí depois vai para o segundo, B, A, C. E C, A, B. Pronto, fiz a propriedade distributiva, distribuí e fechei todas as opções. Os 3 lados são menores do que a soma dos outros 2. Ele passou por esta condição, essa cláusula, se ele passou, está resolvido. E eu estou usando E. Então eu vou ter que... isso aí, tu vai ter que usar lá um E.
Tenho certeza que os valores formam... Esse aqui é o meu primeiro problema. Passando por esse primeiro problema, eu vou para o segundo problema. Tendo certeza que os valores informados para os três lados formam um triângulo, serão analisados os valores para estabelecer qual tipo de triângulo. Então, por exemplo, se não forma, acabou. Se forma, eu vou começar uma ordem de comparação, tentando fazer o funil. Aqui é outra, assim, a gente dava isso aqui na graduação, em problemas de prova, e dava até isso, e de sacanagem, invertia, botava o equilátero para cá, por último, e deixava o cara testar o isósceles. Daí era campeão, assim, dava um triângulo lá, isósceles e equilátero. Como assim, isósceles e equilátero? Como é que ele vai ser os dois? Porque o cara começava a testar se ele tinha dois lados iguais. Por exemplo, um triângulo equilátero que tem todos os lados iguais é um isósceles. Só que ele não é isósceles, ele é equilátero, porque ele tem os três iguais. Mas se eu testar ele antes, quando tem três lados iguais, ele vai ter dois lados iguais. Daí eu testo primeiro se ele é um isósceles, ele já bota, ele é um isósceles. Depois, lá embaixo, ele fez um outro C estanque e testou assim, ó, se ele tem os três, ele é um isósceles ou é um equilátero. Tá errado? Por quê? Porque eu montei a minha lógica errada. Ah, mas eu tenho que pensar nisso? É óbvio que eu tenho que pensar nisso. Eu estou procurando, eu sei que ele é um triângulo. Então ele tem três opções. Eu posso começar pelo mais lógico. Ver se todos os lados são iguais. Equilátero é quando possui todos os lados iguais. O que são todos os lados iguais? Eu vou botar aqui, efetivamente, em uma fórmula que eu consigo. Vou colocar algebricamente. Quando eles são todos iguais, quando A é igual a B e o B é igual a C. Ah, mas aqui tu não testou, a questão só testou A, B. E tu não testou se o C é igual a A. Pô, se o A é igual ao B e o B é igual a C, consequentemente, C é igual a A, porque ele é igual a B. Ah, é verdade. Lógica computacional. Eu não preciso testar. Como eu vou saber isso? Propriedade distributiva. Então, tudo isso são conceitos que a gente vem trazendo. Que são conceitos, mas é óbvio, são macetes que tu começa a pegar num problema simples. Quando o teu problema for maior, é uma conjunção de vários problemas simples, tu usando a mesma lógica, tu resolve. Porque é simples. Todos os problemas são simples se eles forem decompostos. E se eu souber sobre o métier que eu estou programando, evidentemente. Então, voltando para cá. É um triângulo? Ótimo. Vou ver se todos os lados são iguais. Ele é um equilátero, acabou. Os três lados não são iguais. Qual é a segunda possibilidade? Sendo o triângulo. Ele tem dois lados iguais. Então, ele é um isósceles. Agora, se ele é um triângulo, não tem os três lados iguais, não tem os dois lados iguais, ele é um escaleno. Não preciso mais testar nada. Não tem outra opção. São três tipos. Eu testei dois, ele é triângulo, então ele é um desses três. Eu testei o primeiro, não é. Eu testei o segundo, ele não é. Pode grudar no terceiro. Lógica de programação. Não precisa nem olhar as fórmulas. Isso é lógica. Isso vale para qualquer coisa, pessoal. Então, cai naquela história do último else. O último else eu não tenho que testar. Se eu fiz a minha lógica certinha, meu funil, só sobrou aquilo. Então, continuando aqui. Ele é um isósceles quando ele tem dois lados iguais e um diferente, obviamente, né? Então, sendo A igual a B ou A igual a C ou B igual a C, e eu fiz a distributiva completa aqui porque eu estou trabalhando com ou e eu só procuro dois lados, tá resolvido. Se uma dessas aqui for verdadeira, ele é um isósceles, porque ele vai estar com dois lados iguais. Ah, é verdade. Isso é lógica de programação. E por último, pessoal, que não precisaria nem testar, tá? Porque se ele não tem os três lados iguais, não tem os dois lados iguais, só sobra um. Mas eu também coloquei a regra. Depende como vocês implementarem, vocês vão ter que testar. É quando possui todos os lados diferentes. É quando A é diferente de B. Isso aqui, na verdade, eu fiz errado, porque é o termo matemático. Como é que é isso no MATLAB? Não igual. Tá? Isso aqui é um tio, acredita em mim, não é um ente, tá? É um tio igual. O tio igual é diferente. Então, A é diferente de B e B é diferente de C. De novo, cai na mesma questão anterior. Se o A é diferente de B, o B é diferente de C, eu não preciso ver se o C é diferente de A, porque ele já é diferente de B. Então, é o mesmo teste que a gente está fazendo. Aqui, assumido esses três, eu iria para a execução do meu problema.
Tá legal, pessoal? Eu expliquei tudo isso aqui, mas só expliquei sobre o viés de como vocês deveriam encarar esta parte das definições. Se eu não dou isso aqui, as regras que formam, eu continuaria com o problema anterior em duas partes. Primeiro testar se é um triângulo, depois classificar esse triângulo. Eu tenho que saber qual é a regra para saber a formação de um triângulo e tenho que saber efetivamente aqui quais são as regras, evidentemente, aqui para vocês utilizarem para classificar um triângulo. Exercício 2. Exercício 2 utiliza, tá, justamente essa questão que a gente já falava da propriedade distributiva, que eu já falei um pouquinho aqui na questão dos triângulos, mas aqui a gente reforça e vocês vão exercitar ela. Efetuar a leitura de 3 valores, A, B e C, aquele velho conhecido, e apresentá-los em ordem crescente. Então, eu vou ter que pegar valor de A, valor de B e valor de C. Por exemplo, eu vou botar aqui 7, 5 e 1. Ao final da execução, eu vou ter que apresentar em ordem crescente. O A vai ter que estar com 1, o B vai ter que manter o 5 e o C vai ter que, para essa entrada, conter o 7. Para solucionar esse problema, será necessário utilizar os conceitos da propriedade distributiva para combinar as variáveis e o processo de troca de valores entre duas variáveis. Então, aqui tem 2 macetes. Como eu cheguei a essa conclusão? Eu testei. A é maior que 5, CE, troca. Bota o 7 aqui, o 5 aqui. Testo efetivamente. O 7 é maior que 1, boto o 7 aqui, boto que testar em 1 e 5. 5 é maior que 1, boto 1 para cá e o 5 para cá. Ao final está 1, 5, 7. Essa lógica que eu usei. Propriedade distributiva. Fiz 1 com todos e todos com 1. A comparação e fui trocando. Só que eu fui trocando. Olha só, hipoteticamente o problema que eu tenho. Isso aqui é um problema clássico, tá? Trocar a variável A e B. Variável aqui eu tenho 7 e aqui, por exemplo, eu tenho 5. Se eu quero trocar a variável A7, o conteúdo de 7 e botar na B, tu vai pensar, mas isso é simples, Celso, é só tu pegar esse 7 e jogar para cá. Isso aí, ó. Bota o 7 para cá, ele acabou de queimar o 5. Como é que eu vou botar o 5 para lá? Eu tinha que ter salvo ele antes. Sim. Para fazer troca de variáveis, vocês vão usar a vida inteira isso, tu precisa de uma variável auxiliar, que não precisa ser chamado aux. Pode ser abóbora, tá? Mas tu precisa o contexto de uma variável auxiliar. Então, de novo, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar, senão apaga tudo. Se você tem... Não, fica horrível isso. Tem só borracha? Tem. Mas é um saco apagar. Tá. Se você tem... Vocês viram que eu estou brigando hoje com esse negócio. Se vocês têm esses valores, A com 7, B com 5, e quer botar o conteúdo de A em B e o conteúdo de B em A, tu usa o conceito de variável auxiliar. Então, tu pega o valor de A e atribui a auxiliar. O auxiliar fica guardando efetivamente aqui, por exemplo, o 7. Agora, eu salvei o valor de A. Eu posso botar o 5 em cima do valor de A, se eu quiser trocar. Queima e bota 5. Sem problema. E aqui em B, o que eu vou botar? O valor de auxiliar em cima de B. Queima e 7. Ao final, o valor de A foi para B, o valor de B foi para A partir do uso da auxiliar. Mas se eu quiser inverter, eu quero botar B em A. É só onde tu começa, onde tu quer queimar, tu salva antes. Eu quis salvar antes o A, eu botei no auxiliar A. Eu quero botar B, eu boto B primeiro e depois faço a manobra. É simplesmente aquela questão, se eu estou em aula, eu faço aquelas brincadeiras com as canetas, tá? Como é que eu vou trocar de uma para outra? Eu não posso jogar as duas para cima e tentar pegar assim. Isso não existe. Eu vou ter que, no momento em que eu coloco uma em cima da outra, eu queimo a variável. Queimei essa variável e está livre essa. Então, nada mais lógico, eu quero botar esta para cá e esta para cá, em alguma delas eu opto, essa mão aqui eu vou gravar na auxiliar. Botei a mesa, foi meu processo auxiliar. Está livre, queima ela. Foi para cá. Está livre, pega da auxiliar. Resolveu o problema. Gente, isso vocês vão fazer a vida inteira.
Ordenação de vetores. Tu vai começar a ordenar eles, que é um pouquinho do que a gente está fazendo no braço em 3 variáveis. Como é que tu vai efetivamente trocar eles de lugar e botar numa variável? E para mim ordenar um vetor de 1000 posições, eu uso uma auxiliar só e vou queimando eles. Quando eu tenho que fazer a troca, eu boto na auxiliar, queimo ela, pego a auxiliar e boto na outra. E vai embora e vai ordenando. Pelo método de força bruta, o bubble, né? Tu vai trocando um com o outro. Tu compara um com todos os demais e vai ordenando o vetor. É uma técnica que tu usa a propriedade distributiva e tu usa a questão de troca de variáveis com o uso de variáveis auxiliar. Então, por mais bobo que seja essa atividade, ela te induz a usar duas importantes estratégias, que é a propriedade distributiva e o uso de variáveis auxiliar para não queimar a variável. Vocês vão usar o resto da vida isso, com certeza. Terceiro exercício. Efetuar a leitura de 3 números positivos, quaisquer, tá? Pergunta. Eu tenho que testar se o número é positivo? Vocês já sabem como testar se o número é positivo. Vocês não têm o laço para usar, mas a validação agora de variáveis, tu pode, de entrada, vocês têm. Então, efetuar a leitura de 3 números positivos quaisquer. Caso não seja digitado um número inteiro positivo, uma condição, o programa deverá avisar o usuário dessa ocorrência e solicitar um novo número para substituir um número inválido. Por exemplo, digite um número inteiro positivo. O cara botou -4. Daí tu vai dizer, erro, favor digitar um número inteiro positivo. Uma única vez. Porque vocês não têm laço. Daí o cavalo do usuário, que ele só quer nos ralar, ele vai botar -4 de novo pela segunda vez. Daí tu não precisa mais fazer teste. Tá, mas isso é ilógico. Eu sei, mas vocês não têm laço. Senão eu botaria um while ali, enquanto o número digitado não for inteiro positivo, tu fica pedindo pro cara. Isso é na próxima aula, tá certo? Já para vocês saberem. Neste momento, eu só quero validar a entrada. Eu pedi um inteiro positivo, tu tem um teste, tem um desvio condicional, uma condição. Se não, dá uma mensagem e pede de novo uma única vez. Porque como não tem laço, tu não sabe quantas vezes o cara vai te fazer esse erro. É só para mostrar depois que eu introduzo o laço e tu resolve esse problema em um laço, tá? Jack, por partes. Mas tem mais um problema. Essa é a primeira parte do problema. A primeira parte é ver se os números são positivos. A segunda é o seguinte, após tu entrar com 3 números inteiros positivos, ao final da execução o programa deve apresentar o maior e o menor valor digitado, sem dicas. Então, por exemplo, o cara botou A, B e C. Ele botou aqui 3, 2 e 1. No final, tu vai ter que dizer qual foi o maior número, 3, qual foi o menor número, 1, digitado. Tu tem que fazer alguma lógica aqui para fazer, e só com 3 números, sem usar laço, tá? É para sofrer, certo? Então, esse aqui é o terceiro exercício de vocês. E o quarto e último de vocês é a brincadeira da locadora, né? Uma locadora de veículos cobra pelo uso de seus veículos populares o valor de 45 pela diária e te dá cortesia de 50 km por diária. Uma diária 50 km, 2 diárias 100 km, 10 diárias 500 km, tá? É acumulativo, não tem problema, se usar, não usar num dia, tu pode usar no outro, não tem problema. A partir dos 50 km será cobrado um adicional de 50 centavos por quilômetro. Tá? Então, essa entra numa segunda cláusula. Escreva um algoritmo que solicita a quilometragem inicial e a final, obviamente para ver quanto o cara andou, né? O número de dias que o veículo foi locado, para ver quanto ele vai pagar de diárias, e a partir dessas informações forneça o valor pago pela locação. Tá? Qual o problema que vocês têm? O valor pago pela locação se dá pelas diárias, mais a questão da quilometragem adicional, se houver. Tá? Pensam nisso. Já dei muita dica. E por último aqui, pessoal, resolver e postar dentro daquele contexto, né, de agora, ver como é que nós estamos no horário, 11 horas, deixar vocês um tempinho da aula para resolver os problemas e também ter algumas dúvidas sobre o que a gente abordou de conceitos. Vocês têm a famosa resolver uma listinha lá de desvio condicional que está no Classroom.
Lá no Classroom, acho que é uma lista de 15 exercícios, a grande maioria é desvio condicional. Vai dizer, ah, mas essa aqui, Salzinho, não tem desvio condicional. Tem umas que não tem, tá? Que eu vou explicar depois. Tem duas lá que eu quero que vocês usem funções também prontas do MATLAB, para vocês começarem a se ambientar. Essa é uma das vantagens do MATLAB. Tem muita coisa pronta, tá? E a gente coloca essas funções de forma lenta para vocês não se acostumarem, porque senão vocês não programam. Tu só programa através dos toolbox, através das funções, tá? E às vezes é bom tu fazer. Depois, mais adiante, eu vou trabalhar com vetores, eu vou dar uma ordenação de vetores. Ah, mas dentro do Edmação tem o comando sorte. Eu sei que tem o comando sorte, mas em alguns momentos a gente tem que fazer uma ordenação para vocês saberem minimamente como é uma estrutura básica de dados, porque vocês vão ter que fazer uma estrutura alguma vez na vida. Então a gente oferece e depois vocês acabam usando as funções. Em relação a essa lista de exercícios, eu já falei, 40% da nossa nota na avaliação final é essas listas. Então, por quê? Porque é uma forma de forçar vocês a fazerem isso para vocês efetivamente aprenderem o conteúdo. Lá na lista, e vou explicar aqui, tem dois exercícios, me falha a memória, acho que é o 3, acho que ele trabalha com data, que ele usa a função, eu quero que vocês procurem, tá? Que é uma questão de data. O MATLAB depois... Oi? O 2 e o 15. 2 e o 15, né? O 2 e o 15. Depois eu falo um pouquinho da questão de função de datas, que eu vou deixar vocês procurarem um pouco isso. E aqui eu vou explicar o 15, que é um pouquinho mais chato sobre a ótica de introduzir a questão de usar funções. Não precisa usar funções, tem como vocês usarem matematicamente isso, mas é bem mais simples usando funções. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, é um problema clássico que muitos já devem conhecer, né? Existem números de 4 dígitos, obviamente, que eles estão entre 1.000 e 9.999, que obedecem às seguintes características. Se dividirmos o número em 2 números de 2 dígitos, um composto pela dezena e unidade e outro pelo milhar e a centena, somando esses 2 novos números gerando um terceiro, o quadrado desse terceiro é exatamente o número original. Meu Deus, que rolo? Não, é bem simples. Pega 20, só tem 3 números no universo de 1.000 a 9.999, tá? Só o 2025, o 9801 e o 3025 obedecem a esta regra. Se eu pegar o 2025 e dividir ele em 2 partes, uma efetivamente pega a unidade e a dezena, que é o 25, e o milhar e a centena, o 20, pegar 20 e 25 dividido fica 20 e 25, somando 20 mais 25 dá 45, 45 elevado ao quadrado dá 2025, que é exatamente o mesmo número. Esta propriedade é atendida por esse número e por esse número. Obviamente que eu quero que vocês desenvolvam um programa para ler um número qualquer dentro deste intervalo, certo? E tá, pessoal, não precisam verificar aqui de novo esse intervalo, vocês poderiam botar o C ali, mas é meio inócuo porque só vai fazer a primeira pergunta, né? Senão você já tem que trancar o programa. Assumo que vocês vão fazer isso. Depois no laço vocês vão ver que fica mais fácil usar essa questão. Mas assumo que vocês estão botando dentro deste intervalo de números e ele vai te dizer atende a regra ou não atende a regra. Só. Obviamente, se botar 2025, 9801 ou 3025, ele vai botar atende a regra. Se não, ele vai botar não atende a regra. Só isso que eu quero. Obedece essa característica, como que, tá certo? Só isso. Quais são as dicas para fazer isso? Ah, como eu faço para pegar 2 partes de um número? Tem substring, tem N funções que eu poderia fazer isso. Jogar, ou como substring ser um número, eu posso jogar isso para uma string, separar e jogar da string para número. Um colega já falou, posso fazer isso? Pode, tá? Pode fazer isso sem problema. Eu não tenho nem ideia o que o Salzinho está falando. Não tem problema. Isso, quando vocês se ambientarem a usar funções do MATLAB, vai ficar claro. Tu sempre vai pensar, será que o MATLAB tem uma função que faz isso que eu estou tentando implementar no braço? Por enquanto, vamos implementar no braço, até porque a gente está exercitando a programação, o raciocínio computacional. Depois, vocês ficam preguiçosos, agora não. Então, aqui a gente pode executar de 2 formas isso, tá? Ou melhor, em 2 partes. Como eu faço a divisão de um algoritmo de 4 em 2 de 2? Você deve usar a operação matemática simples para dividir o número de 4 algarismos em 2 números de 2 algarismos. Como eu faço? Pega o 20 e 25, 2025. Se tu divide por 100, vai dar 20,25. Tá bem claro aqui, né? A parte
fracionária a parte inteira. Bah, então se eu pegar o resto da divisão, já me dá a segunda parte. Essa é a ideia. Se eu pegar a parte inteira, me dá a primeira. Esta é a ideia. Será que o MATLAB tem uma parte fracionária e tem uma parte só inteira? Com certeza ele tem. Mas digamos que você não sabe. Você faz isso. Então, tu pode simplesmente dividir por 100, vai te dar um número, vai te dar um número real, 2025. Você pega esse número original e diminui do resto. Ah, mas o que é o resto? O 25 é a parte fracionária. Bom, então eu tenho que achar uma função no MATLAB que pega a parte fracionária. Ou o resto da divisão. Também me adianta. Par também. Como é que a gente define se o número é par ou ímpar? Divide ele por 2 e pega e vê o resto. Se o resto é 0, ele é par. Matematicamente é isso. Então eu tenho que achar alguma operação matemática, que dá para fazer isso, ou alguma função que pega o resto da divisão. Sabendo o número original, é só tu pegar o resto da divisão, que é a segunda parte do número, e diminuir do original. Então, o resto da divisão foi 25, por exemplo, aqui. Eu pego 2025 menos 25 dá a primeira. 2.000. 2.000 dividido por 100 dá a primeira parte, se eu não quiser pegar a parte inteira. Alguém me perguntou alguma coisa? Eu vi um pimpim aí? Não? Acho que não. Tá, desculpa. Não, é que eu fiquei aqui, eu tô só com a tela, daí eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Continuando, então, outra possibilidade é, a partir do resto, tu pega um número inteiro, diminui do resto da divisão, te gera um terceiro número, esse terceiro número novamente divide por 100, ele te dá a primeira parte, que é a parte inteira. Então, vocês podem resolver de 3 formas. A primeira, se tu achar uma parte inteira e uma parte fracionária, leia-se resto de divisão, tu já pegou o número 1 e o número 2, depois é operação matemática. Eu só achei a parte fracionária, que é o resto da divisão, que é bem comum vocês acharem, quando você trabalha com par e ímpar, e a tua lista tem lá para procurar par e ímpar. Se tu achar o resto da divisão, esse resto da divisão já é a segunda parte do número. Tu diminui a segunda parte do número original e divide por 100, tu tem a primeira parte. Te dá essa aqui. Tem várias formas de você resolver isso, tá? Porque eu estou explicando para vocês mesclarem o uso de funções no MATLAB com o uso da programação. Tá legal? Pois bem, pessoal, vocês só tem 2 questões que vocês precisam. Deixa eu só estabilizar minha tela. Usar isso, que é a 2, que eu coloquei explicitamente. Deixa eu voltar para cá. Que eu coloquei explicitamente lá no Classroom para vocês. Deixa eu ir para lá. E que talentinho esse Classroom. Hoje está. Software utilizado, atividades para entregar, lista de desvio condicional, certo? Ninguém entregou ainda. Claro, né? Acabei de explicar. Deixa eu só carregar aqui. Ó, eu coloquei a 2, vocês precisam usar a função. Precisam, não são obrigados a usar a função. Eu quero que usem. E a 15, que eu acabei de explicar, que vocês vão usar a função. A função que está restrita aqui é para pegar o resto da divisão ou a parte inteira. Tá? Podem procurar isso. Se pegar o resto da divisão e a parte inteira, não precisa fazer nenhuma operação matemática, a não ser dividir ela por 100. O caso da 2 é uma brincadeira seguinte: faça um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Para o ano atual, eu quero que vocês usem a data do MATLAB, tá certo? A data do MATLAB, onde é que está o meu MATLAB? Cancelar. A data do MATLAB, Ctrl C aqui. Se tu dá date aqui no MATLAB, ele te devolve que hoje é 6 de abril de 2021. Não é o comando date, tá? Deixa eu ver, eu pensei que estava o código aqui, ia dar de sopa para vocês gravando, né? Não está aqui. Esse aqui é outro.
O date é só para me explicar para vocês que isso é uma função. Tu dá date, ele te retorna uma data, a data de hoje. Se eu boto A igual a date, obviamente o A vai ter a data de hoje. Bom, com isso aqui, vocês podem pegar o ano vigente, de várias formas. Ou tem uma outra função no MATLAB, que eu quero que vocês procurem, que só me dá o ano vigente. Então, para resolver este problema, vocês vão ter que usar uma função para pegar o ano atual. Pensem um pouquinho, dão uma gugada, e daí, com isso em mãos, você só pega o ano de nascimento, o atual tu pega, e ele vai calcular a idade dessa pessoa, tá? E quantos anos ela terá em 2035. Duas coisas bem besta, porque na verdade é só para vocês procurarem, aprenderem a procurar uma função do nada. Eu só sei que eu tenho que procurar uma função que me devolve ano. Como eu procuro isso? Eu vou para o Google, eu vou para o Looking For, eu vou para o Help, eu vou a partir do Data tentar descobrir uma estratégia. Isso é com vocês, tá? Eu só expliquei o Data para mostrar o exemplo de uma função que me retorna a data. Não é que vocês tenham que usar o Data, o Date, né, para fazer essa questão. Certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é essa ideia. Agora é 11h11, literalmente, né? Como de costume, eu até queria deixar mais tempo para vocês desenvolver, mas a gente acabou... Deixa eu parar a gravação para não ficar tão longa essa segunda parte. Assim que tiver